Mudanças na escalação do Ceará para enfrentar o Náutico pela Série B? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo isso e muito mais sobre o Ceará Sporting Clube e o Alvinegro de Porangabuçu. Eu sou Daniel Farias e é um prazer ter você aqui com a gente em mais esse vídeo, tratando sobre esse jogo importantíssimo para o Vozão. Amanhã, 8h30 da noite, tem Ceará e Náutico na Arena Castelão. E aí, já garantiu seu ingresso? Já fez seu check-in? Vá para o estádio porque você tem que estar empolgado. São 2 vitórias seguidas do Ceará, venceu o Cuiabá na Série B, depois venceu o Fortaleza no Clássico Rei pela Copa do Nordeste e agora tem esse confronto entre nordestinos na Série B. Jogo importante para o Vozão tentar engrenar de vez nessa que é a principal competição do ano para o Ceará. A gente fala da importância da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, que é vantajoso financeiramente, mas todo mundo sabe que o carro-chefe é a Série B, é onde o Ceará tem o seu grande objetivo da temporada, que é lutar pelo acesso, e a gente sabe que ter uma campanha consistente desde o começo da competição é muito importante para quem quer subir. O Ceará está vivendo uma sequência positiva nesse recorte mais recente, né? A gente já trouxe isso nos últimos vídeos, mas são 3 resultados de superação do Ceará. O Ceará empata com a Ponte Preta, conseguindo um empate na reta final, vence o Cuiabá, tendo os 2 pênaltis que o Richard defendeu, supera o Fortaleza no Clássico Rei, também com um jogador a menos, e a gente está torcendo para que o jogo de amanhã contra o Náutico seja a confirmação de que o Ceará de fato virou uma chave na temporada. De que de fato a história agora é diferente, que a postura dos jogadores dentro de campo é outra e a gente está na expectativa disso de amanhã. Já quero saber como que está a sua expectativa, a sua esperança para esse jogo Ceará e Náutico. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas vamos falar do que importa, do que é o assunto do nosso vídeo de hoje, que é de possíveis mudanças no time do Ceará para esse jogo de amanhã contra o Náutico. Vamos falar especificamente de 2 posições, onde eu acho que pode haver mudanças, mas depois a gente dá uma passada por toda uma possível escalação do Ceará ou possíveis mudanças comparado com a escalação que foi utilizada pelo Moza no jogo contra o Fortaleza no Clássico Rei. Vamos começar falando da lateral direita, e aqui eu já conto também com a sua participação. 2 jogadores disputam posição na lateral direita do Ceará para o jogo contra o Náutico. Alex Silva e Rafael Ramos. Os 2 jogadores têm alternado, na verdade, essa titularidade ao longo de toda a temporada. A gente tem ali até um equilíbrio entre o número de jogos bem semelhante do Alex Silva e do Rafael Ramos. Em muitos momentos há uma alternação num jogo, um é titular, no outro jogo o outro é titular. Por exemplo, no jogo contra o Cuiabá, o último jogo que será feito pela Série B, ganhou por 2-0, o titular foi o Alex Silva. Aí você poderia imaginar, agora o Alex Silva vai engrenar, vai ter uma sequência como titular. Aí no jogo contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, o titular já foi o Rafael Ramos. Só que o Alex Silva saiu do banco de reservas, entrou, fez uma boa partida e conseguiu marcar o 2º gol do Ceará. Já ganha alguns créditos ali com o Moza. Fica justamente essa indefinição. Quem deve ser o titular no jogo contra o Náutico? Alex Silva, que foi reserva no último, mas entrou bem? Rafael Ramos, que foi titular contra o Fortaleza? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quem que você prefere dos 2, Alex Silva ou Rafael Ramos? E eu vou trazer aqui a nossa perspectiva daquilo que a gente imagina que o Mozart deva fazer no jogo de amanhã contra o Náutico, que é colocar o Alex Silva. O Alex Silva é um jogador experiente, 31 anos, é um jogador que conhece bem a Série B, afinal de contas ele foi titular em boa parte da campanha do Coritiba, que foi o campeão da Série B em 2025, ali ele trabalhou com o Moser, então é um cara da confiança do treinador, mas que de fato teve alguns problemas físicos nesse começo de ano, teve um desgaste muscular, enfim, ficou de fora de alguns jogos por conta disso. Nos jogos em que ele estava à disposição, não conseguiu se firmar de vez como aquele cara titular incontestável do Ceará, então existia sempre essa dúvida, mas é um cara que eu acredito ganhou confiança depois do gol marcado contra o Fortaleza e o Moça só estava esperando isso. O jogador ganhar um pouquinho mais de confiança para dar uma sequência para ele. Então eu particularmente acredito que a escolha do Mozart para o jogo de amanhã contra o Náutico será do Alex Silva ser o titular na lateral direita. Mas quero saber o que é que você acha sobre isso? Acha que de fato deve ser o Alex Silva, que ganhou confiança depois desse gol, ou você optaria pela figura do Rafael Ramos? Outra posição que pode ter mudanças é a posição do meio de campo do Ceará, principalmente tratando de volantes. Por quê? Em primeiro lugar, o Ceará terá um retorno para esse jogo contra o Náutico, que é do volante Lucas Lima.
Lucas Lima cumpriu suspensão no último jogo da Série B contra o Cuiabá. Ele ficou de fora também do jogo de quarta-feira contra o Fortaleza, porque também estava cumprindo suspensão. Vale lembrar que o Lucas Lima teve 2 expulsões consecutivas contra a Ponte Preta na Série B e depois contra o Retrô na Copa do Nordeste, por isso ele teve que cumprir suspensão nessas 2 competições. Mas agora contra o Náutico ele volta a ser opção para o técnico Moza, o que acirra um pouco mais a disputa por uma vaga naquele setor de meio de campo. Você vai lembrar, torcedor alvinegro, que desde o começo da temporada, uma dupla específica de volantes tem se consolidado como a dupla titular do Ceará. Essa dupla é Lucas Lima e Zanocelo. Nos últimos jogos, o Ceará não teve à disposição o Zanocelo, que segue no departamento médico, e o Lucas Lima, porque estava suspenso. Então o técnico Moza teve que se reinventar e buscar alternativas para essa posição de volante. Quais foram essas alternativas? Em primeiro lugar, o Richardson, que é um volante que já estava à disposição, mas que estava sendo reserva, é um cara experiente, identificado com o clube, é uma alternativa, uma carta na manga do Ceará. Você tem o Júlio César, que é zagueiro, mas que estava atuando como volante, outra alternativa. Você tem o João Gabriel, garoto da base, que estava no time sub-20, mas que diante dessa necessidade foi incorporado ao time profissional. E você tem também o Dieguinho voltando de lesão. Então, para o jogo de amanhã contra o Náutico, o Ceará tem como opções para a posição de volante Lucas Lima, Richardson, Dieguinho, João Gabriel e Júlio César. São 5 opções para 2 vagas. Então eu quero saber de você, torcedor alvinegro, que está acompanhando esse vídeo do Jogada do Vozão. Quem deve ser a dupla de volantes titular do Ceará para o jogo de amanhã contra o Náutico? Desses 5 jogadores, quais seriam os 2 que você escalaria como titulares amanhã contra o Náutico? Lembrando, as opções Lucas Lima, Richardson, Dieguinho, João Gabriel e Júlio César. A tendência maior, na minha visão, é que a dupla titular de volantes do Ceará seja Lucas Lima e João Gabriel. Eu acredito que o Lucas Lima, apesar de ser um jogador às vezes criticado, cobrado pelos torcedores alvinegros, é alguém da confiança do Moza. Tanto é que ele é um dos jogadores que mais jogou nessa temporada. O Ceará fez aí talvez 18 jogos com seu time principal. O Lucas Lima esteve presente em 17 desses jogos. Ele só fica atrás do Éder e do Fernandinho como os jogadores que mais atuaram pelo Vozão nessa temporada. Então ele claramente tem a confiança do Moza. E acredito que, voltando de suspensão, deva fazer parte do time titular do Ceará. E eu acho que o João Gabriel merece essa vaga porque ele está bem. Eu acho que o Ceará tem que aproveitar essa maré positiva do João Gabriel. Recebeu a oportunidade contra o Cuiabá, entrou no segundo tempo e fez a diferença, participou dos 2 gols do Vozão. No jogo contra o Fortaleza ele já ganha a oportunidade de ser titular e ele não sentiu a pressão, porque é um clássico rei, o Ceará precisava vencer. Ele entrou bem no jogo, foi importante ali como titular, participou da jogada do primeiro gol do Vozão, então é um cara que tem se consolidado e eu acho que ele merece essa continuidade. Puxa, se o garoto entrou, não sentiu o peso, não sentiu a pressão e está jogando bem, por que você vai tirá-lo agora? Dá sequência para o cara, dá sequência para o garoto para que ele possa se consolidar. Outras alternativas seriam você enxergar o Júlio César sendo mantido com o João Gabriel, foi a escalação titular no jogo contra o Fortaleza, ou até mesmo o Richardson ganhando essa condição. Não estou citando o Dieguinho porque acho pouco provável que ele já seja titular pela questão física. Voltou, ganhou alguns minutos contra o Fortaleza, acredito que a tendência seja essa também contra o Náutico, que ele comece ali como reserva, mas que entre no decorrer da partida. Agora, se você pergunta assim, Daniel, qual seria, tecnicamente falando, em qualidade, sem considerar o aspecto físico, a dupla ideal para você desses que estão à disposição? Seria Dieguinho e João Gabriel. Na minha visão, seria a dupla que mais agregaria ao Ceará pelas características desses 2 jogadores, pela intensidade que eles têm. Acho que faria bem ao Vozão, quem sabe não possa ser, mas deixa aqui nos comentários qual seria a sua dupla de volantes para o jogo de amanhã. O restante da escalação acredito que não vai mudar demais, a gente deve ter o Richard sendo mantido como goleiro titular, lateral direito nós já falamos, a dupla de zaga do Vozão não deve mudar, a gente já está acostumado com Luizão e Éder, o Fernando depois do gol e da assistência deve ser mantido ali, Alano como meio armador titular também deve ser mantido, Mateuzinho e o Wendel Silva também. A dúvida que fica ali na minha visão também é em relação ao Fernandinho. Fernandinho foi expulso no jogo da Copa do Nordeste, ou seja, Série B ele está à disposição, mas
Será que o Moza vai mudar? Será que ele vai dar oportunidade para o Melk ou para o Júlio? Não sei, quero saber também a sua opinião dessas possíveis mudanças do Ceará para esse jogo contra o Náutico. Lembrando, torcedor, check-in continua acontecendo, os ingressos são promocionais, o Ceará tem ingresso a partir de R$ 10 para esse jogo, então acho que é muito importante que você, torcedor alvinegro, aproveite esse sabadão. É feriadão, segunda-feira vai ser feriado, aniversário aqui da nossa capital, e você pode aproveitar esse feriadão para ir ao estádio, levar seu filho, levar sua família, levar seus amigos, acompanhar esse jogo bacana entre Ceará e Náutico, que voltam a se enfrentar numa Série B depois de quase 10 anos, e jogo importante para o Ceará, que pode se consolidar aí numa arrancada na Série B. Então, faça o seu check-in, compre o seu ingresso e vá ao estádio. Amanhã a gente volta aqui no Jogado do Vozão, trazendo a escalação do Ceará para enfrentar o Náutico nesse jogo importante pela 4ª rodada da Série B do Brasileirão. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana, que Deus abençoe você e a sua família, e até o próximo vídeo do Jogado do Vozão.